Você já teve a sensação que está se esforçando, se dedicando, fazendo de tudo que dizem que é preciso, mas os resultados simplesmente não aparecem na velocidade que você gostaria? Como se algo estivesse freando o seu crescimento mesmo com tanto empenho. Eu te entendo e quero te propor uma nova perspectiva hoje. A verdade é que muitas vezes o que está nos atrasando não é a falta de ação, mas a falta de intenção. Não é que você não esteja se movendo, é que você está se movendo demais para os lados e pouco na direção certa. Aliás, você já se perguntou se está correndo na direção certa? Olha, fica aqui comigo porque essa pergunta muda tudo. E no meio desse vídeo eu vou te mostrar o erro silencioso que faz muita gente achar que está progredindo, mas na prática está só rodando em círculos. O que falta na maioria das vezes é foco. Mas não um foco superficial de tentar fazer 1000 coisas ao mesmo tempo enquanto a cabeça está dispersa. Não é sobre sentar para estudar e deixar o celular de lado, respondendo as notificações no meio do raciocínio. É sobre um foco direcionado. Um tipo de foco que não se baseia só em evitar distrações, mas em criar intenção. E sabe qual é o detalhe mais contraintuitivo? Quanto mais você tenta fazer de tudo, menos você consegue fazer o que importa. E quando você entende a lógica por trás disso e o poder que ele tem de acelerar sua evolução, tudo começa a fazer mais sentido. Então fica aqui comigo até o final porque eu vou te mostrar a parte mais importante que ninguém fala por aí e ela pode mudar sua relação com o tempo e com seus resultados. Bom, a gente ouve muito que precisa ter consistência, que resultados vêm com disciplina, que é fazendo todos os dias o que precisa ser feito para que a gente chegue lá. Isso é uma verdade. Mas se eu te dissesse que só fazer todo dia não basta? Imagina uma pessoa remando, um barco com força, todos os dias, mas em círculos. É exatamente isso que acontece quando falta foco. São 3 pilares que você precisa para evoluir com consistência. E o último, você não vai acreditar no que é. Mas tem um detalhe que quase ninguém fala. A qualidade do que você repete importa tanto quanto a frequência. Constância por si só é a repetição de uma ação ao longo do tempo. Você vai à academia, pratica um esporte, se dedica à sua carreira. Tudo isso exige uma frequência, um ritmo que você precisa sustentar. Mas ritmo sem direção é desgaste. Mas se em cada uma dessas atividades você está metade presente, metade distraído, o progresso que poderia vir em semanas se arrasta por meses ou nem acontece. E sabe o que é pior? Você começa a achar que o problema é você, que está fazendo algo de errado, mas na real é o seu foco que está rachado. E é aqui que muitas pessoas desistem, quando na verdade estavam mais perto do que imaginavam, só olhando para o lado. É aqui que o foco entra como diferencial, porque o foco não é só sobre fazer, é sobre estar inteiro enquanto faz. É quando mente e ação se alinham, aí tudo flui. É dedicar sua energia de forma concentrada, intencional, sem se dividir entre 1000 estímulos. É como colocar gasolina num carro. Se tem um furo no tanque, o carro até anda, mas para muito antes do que poderia. E quando você começa a praticar isso, a diferença que sente nos resultados é absurda. Mais clareza, mais produtividade e principalmente mais leveza. Vamos olhar para isso de uma forma mais lógica? Imagina que você tem 10 unidades de energia mental por dia. É como um jogo, você acorda com esses pontos e vai distribuindo conforme as tarefas que executa. Se você está lendo um livro e dedica 100% da sua atenção àquilo, está usando todas essas suas 10 unidades para absorver o conteúdo. O aproveitamento é total, mas aí toca o celular, você dá uma olhada no WhatsApp, responde uma notificação ou outra, volta para o livro, só que agora, sem perceber, 4 das suas 10 unidades de energia já estão alocadas naquela conversa. Sobram 6 para leitura. Você percebe o que está acontecendo? Você não está mais com você. Sua mente foi embora e deixou o corpo tentando render. E aí percebe que está mais difícil se concentrar, que a leitura não flui, que precisa reler a mesma frase 3 vezes e isso te frustra. Se a conversa foi emocional, se mexer com você de alguma forma, então talvez 8 ou 9 dessas unidades estejam lá. Você até tenta voltar para o estudo, mas o foco não vem, porque sua energia já está comprometida com outro lugar. É como tentar escrever com uma caneta sem tinta. O gesto tá certo, mas o resultado não vem. E aí você entra num ciclo de esforço sem retorno. Parece que está sempre ocupado, mas raramente sente que produz de verdade. E foi exatamente aí que eu me dei conta de que eu precisava mudar. Comecei com algo simples, coloquei o celular em outro cômodo na hora de estudar ou trabalhar, nada de modo avião, fora do ambiente mesmo. Nos primeiros dias parecia que algo estava faltando, a mente dava sinais de abstinência, sabe? Mas em menos de uma semana a minha concentração deu um salto.
Coisas que antes eu levava 2 horas para fazer, comecei a resolver em 40 minutos. E mais do que isso, comecei a me sentir satisfeita de verdade com o que eu entregava. Foi aí que eu entendi, não era mais uma questão de fazer mais, era sobre fazer melhor e estar plenamente presente naquela atividade. E nesse ponto que começamos a entender porque dias parecem improdutivos mesmo que tenhamos feito tudo certo. O estudo que era para render em 1 hora, agora precisa de 2. A tarefa que podia ser resolvida numa tarde ocupa 3 dias às vezes. E assim o tempo para alcançar o resultado se estende. Você se vê precisando de mais constância porque o foco que era para acelerar está comprometido. E tem mais, quanto mais isso se repete, mais você normaliza esse padrão lento e frustrante. Resultado? Você continua caminhando, mas cada passo parece menor. A boa notícia é que o foco se treina. Assim como um músculo, ele cresce com a prática. Ninguém nasce sabendo. No começo é desconfortável mesmo. Você vai querer pegar o celular, vai sentir ansiedade, vai se distrair, mas persista. Porque se você treinar o foco, os próximos 6 meses da sua vida podem render mais do que os últimos 3 anos, sem exagero. O benefício de desenvolver essa habilidade são simplesmente transformadores. Quando você consegue estar 100% presente em cada tarefa, seja um estudo, um treino, uma conversa importante ou até uma atividade de lazer, tudo se transforma. O tempo rende mais, a evolução vem mais rápido e o melhor, você começa a se sentir mais confiante, mais leve, mais conectado com o que realmente importa. Foco é uma escolha consciente. É você reconhecer que seu tempo e sua energia são limitados e decidir usá-los com sabedoria. Isso não significa virar um robô, mas entender que sua atenção é o seu bem mais precioso. Não é sobre nunca descansar ou nunca se distrair, mas é sobre entender que se você direcionar sua atenção para o que realmente importa, o caminho se encurta. Os resultados vêm e vêm mais rápido. E te falo por experiência própria, não é que você precisa de mais tempo, você precisa usar melhor o que já tem. Bom, a vida é como uma corrida. Você tem um trajeto a percorrer e sabe onde quer chegar. Mas cada vez que você se distrai por aí, é como se parasse no meio do caminho. E aí o que era para te durar 2 meses, dura às vezes 1 ano. Não porque você é incapaz, mas porque está interrompendo o próprio processo o tempo todo. Se tem algo que pode te fazer alcançar seus objetivos mais rápido, com mais leveza e menos desgaste, é aprender a manter a sua atenção no que realmente importa. Eliminar o que rouba a sua presença. Essa é uma das maiores provas de maturidade. Decidir para onde a sua atenção vai. E só isso já pode colocar você à frente de 90% das pessoas. A vida que você quer construir já está no seu alcance. Mas ela depende do que você faz e do quanto você está presente no aqui e no agora. Foco é você assumir o volante da sua vida. E lembre-se, essa corrida não é uma largada de 100 metros, e sim uma maratona. A sua consistência irá dizer quem vai ganhar esse jogo. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu te vejo no próximo vídeo.